Olá, muito boa tarde, bem-vindo ao programa Tarde do 23 de 8 de 2025, nosso primeiro encontro agora das 14 horas. Sibeli, apresenta um pouquinho aí o professor que vai estar com a gente, depois nós falamos um pouquinho da história do ilustre Dr. Betão. O Ramsés Eduardo Pinheiro de Moraes Souza é licenciado em História pela UF, mestre em História do Brasil pela UF, doutorando em História do Brasil pela UF, bacharel em Direito pela Faculdade Nova FAP, professor de História da Educação Básica nas redes públicas e privadas do Piauí e Maranhão, criador de conteúdo digital sobre História e Literatura e colunista do portal Clube News. Muitíssimo obrigado a primeira vez com a gente. Seja muito bem-vindo ao programa Tardiá. Eu que agradeço. Do meu lado direito está aqui o ilustre Dr. Betão, que é professor, escritor, desembargador, criador de conteúdo também, como está na mídia aí, fazendo a diferença. A gente só tem que agradecer, virou um conselheiro do programa Tardiá. A gente só tem que agradecer sempre que a gente chama, ele está pronto a atender e fazer a diferença com a gente. Beleza? Tudo bem? Como já foi apresentado, a gente já vai iniciar a nossa temática de hoje, como já foi apresentado mesmo. A gente vai falar um pouco de tráfico de escravo e abolição da escravidão. Ele vai pontuar aqui, professor, os conhecimentos dele, que ele é doutorando, sabe tudo mais um pouco. E o doutor Betão vai pautar um pouco da legislação dentro dos direitos adquiridos e o que foi conseguido nesse decorrer do tempo, nessa temática de hoje. Fique à vontade. Muito bem. Bom, eu agradeço o convite do Braga, é uma honra e felicidade estar aqui com vocês. E o tráfico de escravizados é uma realidade que tem como impulso a modernidade e, sobretudo, a expansão marítima comercial dos séculos XV e XVI. Se constitui no continente americano um sistema que nós chamamos de plantation, que vai ter como base de mão de obra a escravidão negra africana. Então, durante os séculos XVI, XVII, XVIII e praticamente todo o XIX, ocorrerá esse tráfico de escravizados capitaneado pelos comerciantes das grandes potências marítimas da época, sobretudo Portugal e Espanha, mas também depois Inglaterra, Holanda, e é um dos processos que a ONU classifica atualmente como um dos grandes genocídios da história humana. Cerca de 12 milhões de africanos foram deslocados forçadamente das suas regiões para trabalharem como escravizados nas plantações, nos canaviais, nos cafezais do continente americano, desde ali da região da América do Norte, onde hoje é os Estados Unidos, até as regiões da América do Sul, como o Brasil, que foi a região que mais recebeu africanos ao longo desse período. Dos 12 milhões de africanos traficados, cerca de 4 a 5 milhões foram destinados ao Brasil. Então, foi um período, de fato, bastante obscuro no que diz respeito aos direitos da pessoa humana, que hoje nós primamos como um princípio fundamental do direito. E esse processo ele começa a ser questionado a partir do século XVIII, sobretudo do final do século XVIII, quando nós temos uma grande revolução negra que ocorre na América, numa colônia da França, que era a colônia de São Domingos, que vai se transformar no Haiti. Então, no dia 23 de agosto de 1791, tem início a Revolução Haitiana, que é uma revolução negra de escravizados contra o sistema escravista e que, no seu processo de desenvolvimento, resultará não apenas na abolição da escravidão, mas na independência dessa ilha, né, que era uma colônia francesa. E o dia que nós comemoramos hoje, o dia 23 de agosto, que é o dia de memória, né, do tráfico, da escravidão, ele é uma homenagem a esse dia em que os escravizados do Haiti iniciam essa revolução, que é vitoriosa e se tornará um exemplo para outras regiões escravistas do continente americano. Então, acho que para balizar o início da conversa, esses são os principais termos, né? Dentro dos seus conhecimentos de legislação, voltado um pouco para a Lei Áurea, né? Que veio para dar suporte, veio para engrandecer e dar um pouco dessa libertação. Traga para nós um pouquinho dos seus conhecimentos. Pois bem, o Brasil
vergonhosamente, foi o último das Américas, eu acho que do mundo, a abolir a escravidão negra. E, quando o fez, em 1889, o primeiro-ministro, o Barão de Cotegipe, disse para a princesa: Vossa Alteza acaba de assinar a Lei Áurea e acaba de perder o Império. Quer dizer, 1888, né? Em 89 o Império caía, né? Vossa Majestade acaba de assinar a Lei Áurea e acaba de perder o Império. Por quê? Porque a produção do Brasil era toda agro e era baseada na mão de obra escrava. E quem governava o Brasil era o agro. Como agora está querendo voltar o agro para governar o Brasil, né? É o atraso. Pois bem. Então, era o agro, o que eu queria dizer, era uma doutrina atrasada. O agro era uma coisa super evoluída, super necessária e super boa. Era os da época que praticavam uma direita tacanha. Então, quem derrubou o Império foi uma direita mais progressista, né? Mais progressista, que não admitia ser humano ser escravizado. Assim como... mas aí houve a abolição, mas não houve uma legislação que protegesse esse povo, né? Que alocasse esse povo em residências, em propriedades, em liberdade, mais ou menos, de condições de vida e trabalho. Aí daí porque essa população até hoje ainda é tratada com desigualdade, ainda leva desigualdade no gosto dos bens da vida, quer social, quer econômico, né? Pois bem, então, até 1930, vigiu no Brasil um sistema, ainda que não escrito, a escravidão não era um direito escrito, era assegurado por lei, né? Vigiu até 1930 um regime de servidão, ou seja, houve a libertação dos escravos, mas não houve um acolhimento. Então, ficou um regime de servidão, sem proteção nenhuma. Aí, quando houve a Revolução de 30, foi exatamente contra a direita positivista, que deu um golpe na direita agrária, era a direita tacanha da época, né? A direita do atraso. E essa outra direita, ligada a Getúlio Vargas, era ligada a Mussolini, quem sabe a Hitler, né? A outra direita. E eles queriam um país mais desenvolvido, progressista, e mais industrial, mais comercial, né? Daí houve a Revolução de 30, foi que começou a surgir a legislação social. Mas a escravidão, o Rui Barbosa foi ministro da Fazenda, o primeiro ministro da Fazenda da República. A primeira providência dele foi queimar os arquivos. O professor pode comentar o prejuízo que isso deu, né? O Rui Barbosa queimou os arquivos da escravidão, porque tinha um arquivo de toda a chegada de tráfico de gente, né? Para ser escravizada no Brasil. E o Rui Barbosa ateou fogo, segundo ele, duas finalidades, porque os fazendeiros estavam se movimentando para cobrar indenização do governo. Indenização pelos escravos que eles perderam, né? E, não tendo arquivo, ele ia ter o documento. E o segundo, o Rui Barbosa dizia que o arquivo daquele ali era para ser apagado da memória do Brasil. Não deveria haver registro que o Brasil possuiu essa condição indigna, né? Então, você vê como foi interessante esse trato. Mas para os historiadores, mais para o futuro, foi visto como um prejuízo muito grande. Queimou um arquivo, né, sobre a existência da escravidão no Brasil. E depois, não sei quanto tempo a gente vai ter, eu volto ao debate. A gente tem uma hora para discutir hoje, não tem muito tempo. De acordo com a nossa discussão, quais são os principais argumentos utilizados pelas abolicionistas, né, contra a escravidão? Qual foi que eles pensaram para poder cessar isso aí? Certo. Antes de responder, Braga, eu queria comentar o que o professor Meton falou. Eu me refiro ao professor que ele foi meu professor também, né, desembargador Meton. É interessante que no Brasil, né, de fato, foi o último país a abolir a escravidão, e se constrói na historiografia toda uma ideia de que foi uma benesse da princesa Isabel
muito bondosa que teria, né, se compadecido dos escravizados e garantido a eles a liberdade. Mas, de fato, quando a princesa Isabel decreta a Lei Áurea, isso é resultado de um amplo movimento social que exigia o fim da escravidão no Brasil. Na história do Brasil, há poucos movimentos sociais de amplitude nacional. E um deles, e o maior talvez, é o movimento de abolição da escravidão, da qual fizeram parte grandes nomes da nossa história, Luiz Gama, José do Patrocínio, dentre vários outros, né, Joaquim Nabuco, o próprio Rui Barbosa. Então, o movimento abolicionista ele existia desde ali de 1850, quando vem a Lei Eusébio de Queiroz, que proíbe o tráfico negreiro. Depois vai lutar, vai conseguir a Lei do Ventre Livre, a Lei dos Sexagenários, que eram leis paliativas, né, que vão restringindo a escravidão aos poucos. E, é claro, isso se deve à própria mobilização da população negra, que vai se rebelando, vai intensificando a criação de quilombos, né? Daqui a pouco acho que a gente vai comentar sobre essa questão, sobre Palmares, né, que foi um grande símbolo da resistência negra no Brasil. Então, de fato, a abolição da escravidão em 1888 não é uma concessão, foi uma conquista de um movimento social bastante amplo, que teve muitos adeptos, né? Aqui no Ceará, nosso estado vizinho, teve o Dragão do Mar, né, que era líder dos jangadeiros lá do Ceará, que não aceitava desembarcar escravizados na então província do Ceará. Então, houve essa mobilização, de fato, muito intensa. E sobre a sua pergunta, as motivações, né, os fundamentos da luta pela abolição da escravidão, nós podemos trazer questões bem variadas, né? De fato, nós vamos encontrar diversos líderes, personalidades que lutaram contra a escravidão por se tratar de uma forma de trabalho degradante, desumana. Então, ali no final do século XVIII, nós temos o Iluminismo, a Revolução Francesa, a Revolução Americana. Então, se cria um imaginário de que haveriam direitos fundamentais, inalienáveis dos seres humanos. E, embora os negros não fossem inicialmente considerados seres humanos por muitos até desses filósofos, essas doutrinas vão contribuir também para que houvesse um sentimento, né, de repúdio à escravidão. Bom, mas apesar dessa motivação humanitária, de fato, algo que pesa muito na luta contra o tráfico e depois contra a escravidão são interesses econômicos, né, sobretudo da Inglaterra. A Revolução Industrial ela tem início na Inglaterra no final do século XVIII e, do ponto de vista capitalista que se desenvolvia naquele momento, era necessário a difusão, a generalização do trabalho assalariado, uma vez que o trabalhador assalariado, recebendo o seu salário, ele vai consumir produtos industriais. Então, a economia ela ganharia uma dinâmica na qual não seria possível no sistema escravista, onde o trabalhador escravizado não recebe absolutamente nada além de violência e trabalho forçado. Então, a própria dinâmica do desenvolvimento econômico capitalista vai contribuindo para que parte da burguesia defenda o fim do tráfico e da própria escravidão. A Inglaterra, por volta de 1807, proíbe o tráfico nas suas colônias e passa a desenvolver uma campanha para que o Brasil e outros países façam o mesmo, né? Dom Pedro I, que lidera a independência do Brasil, mantendo a escravidão como sistema de trabalho, ele, em 1831, edita uma lei que é a primeira lei combatendo ao tráfico negreiro ao Brasil. Essa lei ficou apenas na letra, né? Aí surge até aquela expressão, lei para inglês ver. Só 19 anos depois, em 1850, que a Lei Eusébio de Queiroz traz a abolição de fato do tráfico, e 38 anos depois, em 1888, a Lei Áurea extingue a escravidão de forma definitiva. Mas isso enfrentou a resistência, né, dos grandes fazendeiros, o agro, desde lá do século XIX,
já tinha muita força, inclusive junto ao Império, tanto que resistiram e atrasaram, né, a abolição até quase o século XX, né? O Brasil, de fato, é o último país do continente americano que vai abolir a escravidão, o que repercute bastante no que hoje a população negra sofre em vários setores, em várias dimensões, no mercado de trabalho, nas relações sociais, e a herança mais nefasta da escravidão é, de fato, o racismo, que ainda é muito presente e dificulta a construção de uma sociedade democrática em nosso país. Visto que o Brasil foi o último sexto que abraçou a ideia, que mudou, tentou se inovar com a escravidão, fez algumas mudanças, como é que nós estamos hoje? O que precisa melhorar? O que precisa ser visto dentro dessa população e dar mais visibilidade na nossa conversa de hoje? O que precisa melhorar aí, doutor? Admirava como filósofos, né? Porte de Platão, Sócrates, Aristóteles, não combatesse a escravidão, né? E tem um trecho lá no livro A Política que alguém pergunta a Aristóteles: mas, ilustre filósofo, quando é que a escravidão vai acabar? Ele disse: só vai acabar no dia que a máquina fizer tudo sozinha. Olha que profecia, né? Ele disse que a escravidão é uma necessidade porque tem tipo de serviço que homem livre não faz. Então, muita gente que está aí como se fosse livre, com a carteira assinada, tudo mais, está longe de ser livre. Me diga uma coisa: cidadão passa o todo dia correndo atrás daquele caminhão, coletando lixo na rua. Você acha que aquele cidadão é livre? Está longe de ser livre. Um tratamento humano. É proibido gente viajar sem cinto de segurança, carroceria de carro. Eles vão pendurados ali, sem notar. Passa a noite pendurado naquele caminhão. Contra total a lei de trânsito. E até errado a gente tem um preconceito. Não é o caminhão do lixo. Não é. É o caminhão da limpeza. O lixo, nós colocamos na rua, né? Ele é o caminhão de limpeza. Né? É errado dizer o caminhão do lixo. Tem que desestigmatizar as coisas. Pois bem, em 1930, a Organização Internacional do Trabalho editou uma convenção, da qual o Brasil faz parte, portanto, é de cumprimento obrigatório do Brasil, vedando o trabalho escravo e o trabalho análogo à escravidão. Né? E veio depois a Convenção dos Direitos Humanos, né, de 1948, pós-guerra, também dedica vários artigos à condição humana. E uma delas é que todos têm direito a ser livre pelo trabalho, tudo, e é vedada o trabalho forçado. E depois, já em 2003, foi editado um artigo 149, um aditivo ao artigo 149 do Código Penal, tipificando a conduta de quem pratica o trabalho escravo no Brasil, né? E também a figura do gato, chamado gato. Acontece que, eu vi até um conferencista de direitos sociais, certa vez, ele dizendo: como esses crimes são da competência da justiça comum, é a justiça comum que julga, ele diz assim: eu preciso de uma condenação para colocar a sentença numa moldura e colocar na parede, porque não tem uma sequer. As defesas arranjam um jeito de tergiversar a questão e os juízes acreditam, né? E não tem uma condenação. Até porque é o velho estigma. É o pobre lascado, né? Que está na berlinda, e quem está à frente é um grande capitalista. Geralmente os que estão escravizando ainda hoje não são pessoas pobres, são grandes conglomerados econômicos. Aí não aparece a condenação penal de ninguém, né? O que se fez, os movimentos sociais fizeram, foi conseguir uma lista negra das empresas que praticam trabalho escravo.
E nós estamos no século XXI, já depois um quarto do século XXI, e ainda tem muito trabalho escravo. Trabalho escravo. As comissões que combatem esse movimento apontam números expressivos, né? E antigamente era só no agro, agora tem também no setor industrial, que aproveita a mão de obra desses migrantes que não estão legalizados, né? São Paulo, aquelas indústrias periféricas de São Paulo, e transforma aquele pessoal em escravo. Famílias inteiras em cubículos, trabalhando dia e noite, né? Para um grupo econômico. Quer dizer, ainda não acabou a escravidão, está longe de acabar. Mas pelo menos se tem um aparato normativo que pune os responsáveis, né? Sim. Com tanto conhecimento, já tem livro, que pode ter falado desse livro aí, escrito para poder debater um pouquinho mais, tem a ver com a nossa segunda temática, paz. A importância de lembrar e discutir esse tráfico de escravo ainda hoje, na atualidade. Como é que é essa aceitação, assim, você que tem conhecimento da história, dono da palavra, que ministra aula, como é que é visto? Esse data de hoje, a gente escolheu pela especificidade meio que celebra, como é que está a atualidade hoje? Comparado aos dias atuais, como você começou a estudar a história, seus conhecimentos. Veja, de fato, o ensino de história hoje, ele dá um destaque para a questão do tráfico, da escravidão no Brasil e em outros países, né? Acredito que o próprio desenvolvimento da democracia no Brasil, ao longo do século XX, a luta dos movimentos sociais, vem contribuindo para essa mudança, né? Então, os livros trazem o início do tráfico negreiro, associam a expansão marítima, trazem todas as mazelas do sistema escravista do continente americano, as mazelas que isso representou para a África, né? Que é importante ressaltar. Se, por um lado, houve essa escravidão na América, na África isso teve um prejuízo imenso do ponto de vista de perder uma parcela imensa da sua população que poderia ter contribuído para o desenvolvimento do continente africano. Além disso, mesmo após o fim do tráfico e da escravidão do século XIX, tem o imperialismo, né, que vai atingir bastante a África. O continente vai ser todo retalhado entre os países europeus. Então, é necessário preservar essa memória, e aí eu até retomo o que o Dr. Milton falou sobre o Rui Barbosa. Ele pode ter até tido, na visão dele, boas intenções ao queimar os arquivos, né? Mas, do ponto de vista da história, dos historiadores, é um prejuízo incalculável, porque nós trabalhamos com fontes históricas, né? Os historiadores, eles não escrevem nada a partir da sua cabeça. Nós pesquisamos, interpretamos e produzimos conhecimento através de fontes históricas. E tendo em vista que, durante a escravidão, que perdurou quase 4 séculos no Brasil, a população negra não tinha, de fato, canais para expressar seus anseios, seus sentimentos, suas angústias, as fontes que restam são as fontes produzidas pelo Estado, pelos juízes que se depararam com situações envolvendo a escravidão. Então, foi um grande prejuízo, de fato, mas há registros espalhados nos arquivos públicos, né, dos estados, na Biblioteca Nacional, em arquivos portugueses, de países europeus. Então, com base nesse material, ainda é possível produzir, e já foi produzida muita coisa, né? Eu estou aqui com um livro, por exemplo, do historiador Flávio Gomes, é uma referência nos estudos sobre a escravidão, sobre Palmares, né? Ele já escreveu muito sobre esse tema. Então, é necessário preservar essa memória. Porque, de fato, o Rui Barbosa vai alegar, não devemos esquecer esse fato, apagar essa memória. Isso é um equívoco, porque aquilo que se esquece é muito provável que se possa repetir, né? A preservação da memória, por mais traumática, por mais dolorosa que ela seja, é necessário como um alerta para que nós não façamos mais atrocidades como essa. Na Alemanha, por exemplo, é um país que dá um show nessa questão, né? Eles preservam muito
bem a memória do Holocausto. Todo lugar você tem um monumento, tem um museu, na Polônia também. Então, quando não se preserva essa memória, as novas gerações não vão sequer saber que isso ocorreu, vão repetir erros e podemos mergulhar em situações que não podemos mais incorrer, né? Isso se aplica a vários temas, né? Como a próprio tema da ditadura militar, né? Nos últimos anos vem crescendo a ideia de um retorno à ditadura. Isso resulta também dessa ausência de políticas de memória, né? E, de fato, o Estado tem que ser o impulsionador dessa política de memória, seja da escravidão, seja da ditadura militar, seja do genocídio indígena. Desse modo, as escolas, os estudantes, as universidades podem refletir sobre esse período e construir um futuro melhor, que é o que importa. Como é que você vê essa reparação, esses efeitos na sociedade contemporânea de hoje? O que precisa ser feito para melhorar? Realmente, ainda, eu falei, nós temos 120, 130 anos, né, da libertação, mas 40 anos foi de servidão. Os dois pegaram a legislação, só lei de 30 para cá. E, mesmo assim, havia uma elite de trabalhadores vindo do exterior, que eram os preferidos, né? Porque dizia que era mão de obra qualificada. E o nosso trabalhador, básico, do setor agrário, era o negro, ficou de lado. O senhor sabe quando é que veio a legislação para o setor agrário, direito trabalhista? Em 73. Que a CLT de 43, mas já dizia, não se aplica ao setor agrário. Então, o negro continuou lá, né, sem direitos. A legislação de proteção ao trabalhador rural só veio em 73. E veja só, mesmo assim, esse pessoal ficou a descoberto de previdência social, sem direito à aposentadoria, sem nada, sem benefício. Eu vivi isso no meu interior, testemunhei, muita gente, quando envelheci, vivia da caridade, não tinha para onde correr. Eu testemunhei essa pobreza que eu via lá no interior. E a aposentadoria rural já foi criada em 70, pelo presidente Médici, em 70, né? E só foi inserido no sistema previdenciário normal em 88, a partir da Constituição. O direito a fundo de garantia, direito, né, à casa própria, tudo. É muito recente. Então, esse direito dos trabalhadores do setor rural, que, portanto, era a maioria trabalhador, um proprietário sempre um branco, mas a maioria do trabalhador era um negro, um indígena, é de 88 para cá, é muito recente, né? Ainda está em processo de elaboração, pode-se dizer. Você vê que a lei das 12 tábuas é do ano 460 a.C., foi que estabeleceu as bases do contrato, das obrigações. Ainda hoje os civilistas quebram cabeça das faculdades ensinando o mesmo que foi escrito 20 séculos atrás, né? 25 séculos atrás. Né? Imagina que o direito foi criado agora, 88 para cá. Né? Muito recente, está um bebezinho ainda, está engatinhando. Por isso é que precisa dessas leis de compensação, né? Essas leis de cotas que são uma espécie de compensação. Compensar uma desigualdade negativa com uma desigualdade positiva, para ver se equipara, se nivela, né? Sim. Antes de a gente aprofundar, a gente vai já entrar no temática do Zumbi de Palmara, queria que o senhor pontuasse como é que as escolas, a mídia, tem contribuído para essa memória, para que nós possamos vivenciar e resgatar esse passado no presente e não deixar de cair no esquecimento. Certo. Antes, eu quero só aproveitar a deixa do Dr. Meton para falar também sobre a Constituição de 88, mas em outro aspecto, né, do aspecto da dimensão positiva da Constituição. Quando a abolição com a Lei Áurea, né, de fato não houve naquele momento políticas compensatórias, reparatórias, o que poderia ter feito muita diferença. Não houve, por exemplo, uma reforma agrária que distribuísse terras para os ex-escravizados poderem ter ali uma renda, e dessa maneira a situação
de pobreza, de miséria, foi se aprofundando. E, embora, né, nos anos 30 em diante, isso vá sofrendo alguma alteração, mas, de fato, a população negra se manteve numa situação precarizada, ocupando ali as esferas mais miseráveis da sociedade. E isso influi em outro aspecto, que é o da educação, né, de não ter acesso à educação porque precisa trabalhar, porque precisa ajudar os pais, precisa contribuir para a renda. E aí entra outro aspecto pernicioso da estrutura política do Brasil do século XX, que era a proibição do voto do analfabeto. E quem era o analfabeto de maneira majoritária? Era a população negra. Então essa população estava excluída da participação política, de eleger vereadores, prefeitos, governadores, senadores, deputados e presidente. A Constituição de 88, ela traz, pela primeira vez, a possibilidade do voto do analfabeto, o que, de fato, vai aprimorar de modo inigualável a democracia no Brasil, que ainda excluía uma parcela imensa da população. Então, esse fato da Constituição de 88 é extremamente positivo, né? Além desses que o Dr. Meton destacou. As escolas e a mídia vêm contribuindo para que haja uma mudança, né, dessa visão. Atualmente, já de uns anos para cá, há uma discussão muito interessante na mídia, nos programas, nas novelas, da questão da representatividade, né, de trazer personagens, atores negros estrelando filmes, novelas, programas de entretenimento, dando visibilidade como referência, né, para que aquela criança negra que tem uma baixa estima se veja representada. Então, é um movimento importante, embora deva ser expandido, né, para que haja, de fato, mais representatividade, não só nesses setores de entretenimento, que é importante, né, mas no setor empresarial, no próprio setor agrário, nos setores políticos, né, Congresso Nacional, as assembleias legislativas, as câmaras municipais. Você nota a presença muito pequena de pessoas negras. Então, é necessário que essa representatividade ela se dê em todas as dimensões da sociedade, seja na esfera pública, na esfera privada, para que, de fato, possa haver uma democracia realmente genuína no Brasil, né? O sociólogo Gilberto Freire, né, ele falava em uma democracia racial lá nos anos 30, mas era impossível, de fato, existir uma democracia racial naquele momento, né, onde a escravidão havia sido abolida de modo muito incompleto, gerando aí uma grande desigualdade entre a população. Era mais um discurso, né, para construir a ideia do Brasil como um país sem desigualdade, sem preconceito, o que é uma discussão ainda muito visível hoje também, né, de pessoas que negam o racismo, negam que haja, de fato, essa desigualdade, o que reflete, muitas vezes, uma incompreensão, né, da nossa história. A gente vai dar um tempinho para a hidratação, já voltamos à nossa segunda parte. Estamos voltando com esse músico de fundo pagode Zisqual, feito por Cardiá. Agora, nosso segundo momento vai ser, a gente vai adentrar na parte de Zumbi de Palmares. Com você, professor. Bom, Braga, Dr. Meton, o Zumbi de Palmares ele foi líder do maior quilombo do continente americano, que foi o Quilombo de Palmares, né? Só esclarecendo para o público, o quilombo significa uma comunidade formada por negros que fugiam das suas fazendas e procuravam reconstruir o estilo de vida que eles tinham na África nessas comunidades, nesses quilombos. Então, o quilombo ele expressa a resistência da população negra. Ele é uma marca indelével de que, de fato, não houve uma aceitação da escravidão como algo natural, como algo inevitável, né? É impossível conceber que uma pessoa aceite uma condição de desumanização completa. Então, os quilombos eles se formaram em todas as regiões da América onde houve escravidão. No Brasil, no México,
em Cuba, no Haiti. Em outros países, ou melhor, em outras colônias, eles recebiam designações diferentes, como Palenque, né, na América Espanhola, e no Brasil, Quilombo. O Quilombo dos Palmares ele estava localizado entre os atuais estados de Pernambuco e Alagoas, numa região de serras, né, uma região cercada de montanhas e de florestas bem densas, fechadas. Ele se forma no final do século XVI e passa a reunir ali uma grande quantidade de escravizados. Em 1630, os holandeses invadem o Brasil, a região Nordeste, há uma desorganização da produção, isso favorece o crescimento do Quilombo dos Palmares, né, que chegou a ter mais de 10 mil escravizados reunidos em seu território. E sempre ocorreram expedições para destruir o Quilombo, expedições oficiais do governo da colônia, depois, na época dos holandeses, dos militares holandeses, expedições particulares de senhores de engenho, que queriam destruir aquela experiência, que se tornou um símbolo, né? Era um símbolo de resistência e luta dessa população escravizada. Zumbi foi a última liderança, antes dele houveram outras, né, como o Ganga Zumba. Houve momentos em que o Quilombo ele tinha uma força tão grande que ele teve a capacidade de estabelecer tréguas, né, com o governo, acordos de paz, mas no final do século XVI houve uma ofensiva de fato muito intensa do governo português, que contratou, né, vários bandeirantes ali de São Paulo, entre eles o Domingos Jorge Velho, que durante muito tempo foi considerado um herói, né, inclusive no Piauí, porque é um dos que devastam a região que vai se tornar a capitania do Piauí. Então, a partir dessa ofensiva, no final do século XVII, o Quilombo dos Palmares é destruído, Zumbi vai ser assassinado, né, em 20 de novembro de 1695, que já no século XX vai se tornar o Dia da Consciência Negra, e desde o ano passado é feriado nacional, né, reconhecido por lei. Outra conquista importante, Braga, na história do Zumbi dos Palmares tem a história de Dandara também, que foi esposa de Zumbi, que representa aí a combatividade das mulheres negras. Então, de fato, Palmares é um grande símbolo, né, até hoje na história do nosso país, tal como outros grandes movimentos, Balaiada, Sabinada, Revolução Farroupilha, é um dos movimentos que contribuem para a formação do nosso país. Ordem colonial, doutor Metão. Organização e resistência dentro desse movimento. Na colônia, a chance dos negros fugirem da fazenda era pequena, porque instituíram uma figura chamada Capitão do Mato, que eu entendi a cidade em homenagem a essa figura, né? Capitão do Mato. Era uma espécie, tinha o Capitão do Mato da fazenda e tinha o Capitão do Mato aventureiro, que vendia o seu serviço. Ele saía campeando com quem vai caçar, né? Ele tinha notícia de um fugitivo, ele ia campear, com laços e tudo, né? Com quem pega um bicho. E tinha a recompensa pelos que ele conseguia, e vivia disso, quer dizer, ele tinha um meio de vida, campear. Assim como a história dos bandeirantes. A história dos bandeirantes é muito romantizada, mas que se sabe que os bandeirantes foram um bando de bandidos, né? Que bandido branco, que em São Paulo viram a província imprensada entre o sul e o nordeste ricos, e eles sem nada, aí tiveram a ideia, vamos ganhar dinheiro. Aí um teve a ideia e botou o grupo, vamos ganhar dinheiro. Como? Capturando gente no mato, escravo, fugitivo e escravizando indígena. Esse foi o mote dos grandes bandeirantes. Era um bando de homem rústico, quase selvagem, né, que se meteu na mata, capturando escravo fugitivo, como ele falou, né? Combatendo pequenos quilombos,
Aí, depois, os grandes quilombos ficaram para forças mais organizadas. Mas a origem dos bandeirantes foi isso, foi banditismo. Foi tipo assim, faltava com 20 pessoas, vamos vender para a fazenda tal, fazenda qual, apurava o dinheiro, a metade era dos que se aventuravam na mata e a metade do que havia financiado. Esse foi o capitalismo formado em São Paulo pelos bandeirantes, né? Aí depois que veio a ideia da mineração, eles escravizando o indígena para entregar o ouro, para entregar as minas, onde é que tinha o ouro, onde é que tinha a pedra preciosa. Aí torturavam o índio, fazia tudo. Hoje tem que ser indígena, né? Porque índio era um habitante das Índias. E aí, quando os portugueses chegaram aqui, pensaram que chegaram das Índias e acharam a população parecida, chamaram índios, pensaram. Era habitante das Índias. Mas o daqui de vida, só a aparência é indígena, né? Indígena é aparência aos indianos, né? Mais ou menos isso. Então, os bandeirantes, durante a colonização do Brasil, foram os principais escravizadores indígenas. Eles colocavam, eles chegavam na região, detectavam que tinha tribos rivais, e eles se alinhavam uma delas para derrotar a outra. Quando derrotava a outra, aí eles escravizavam essa que foi derrotada, né? E aos pouco ia convertendo esses outros para serem escravizadores dos outros indígenas. Foi um processo mais ou menos assim, muito sujo, né? De capitalização da província de São Paulo. Isso, um processo muito sujo do bandeirantismo, que eu diria do banditismo. Foi assim que a colônia do Brasil se desenvolveu, e assim também foi o estado do Piauí. Eu acho que a província do Piauí, eu acho que deve ser do Brasil, aqui foi mais injustamente colonizada, né? Porque ela foi colonizada sem absorção do indígena. Ela foi colonizada com a dizimação dos indígenas. E não teve absorção do indígena, teve a dizimação. Houve até uma espécie de uma coroação, de uma premiação da família, que deriva da criatura que se acabava de haver degolado 1000 indígenas. Só essa criatura degolada 1000 indígenas. Coisa linda, né? Que acha? Pois bem, esse aqui é o herói. E que tinha aqui, até não tinha empresas famosas aqui, viu? Eu quis colocar, eu não conhecia a história do Piauí, tinha essa marca, eu quis colocar uma coisa do Tribunal do Trabalho com esse nome, alguém me chamou. Tu sabe a história disso? Não. Aí fui ler a história, desisti. Ou seja, foi uma colônia, por isso que o estado do Piauí ainda é um estado dos mais injustos do Brasil, socialmente falando, né? Porque tem a história da escravidão do Brasil, que o Piauí praticou demais, e tem a história da dizimação indígena. Professor, eu li certa vez, não li o livro, mas li certa vez, um professor da UFP tenha feito um estudo e concluiu que o Piauí teve fazendas de reprodução de escravos. Sim, sim. Teve isso? Eu acho que talvez seja o professor Solimar Lima, que ele estuda muito uma referência na escravidão no Piauí. E, de fato, era uma prática frequente, né? Então, é possível que tenha havido, de fato, fazendas de reprodução de escravos no Piauí, como houve nos Estados Unidos, né? Em outras regiões do continente americano. Até porque, quando o tráfico ele vai sendo restringido, eram necessários, na visão dos escravistas, outras formas, né, de manter a reserva ali de trabalhadores para as suas atividades, né. O Piauí é interessante, como é uma província que se forma, né, primeiro Campanha, depois província, a partir da pecuária, os escravizados trabalhavam como vaqueiros, né. Eles eram vaqueiros, só que diferente do vaqueiro livre branco, eles não recebiam a quarta, né, a quarta da cria, como os brancos recebiam. Queria que o senhor falasse um pouquinho do livro, como escritor, que o Gilmar Beton já tem vários livros, já conhece, já tem a oportunidade de ler, já algumas. O que tem de bom nesse livro aí para compartilhar? Veja, esse livro ele é bem interessante porque ele traz uma visão
bem panorâmica sobre Palmares, né? Não é aquele livro para especialistas, é um livro para o público mesmo amplo. O autor ele traz uma linguagem bem acessível, tem algumas partes em que ele traz só para explicar alguns termos, né, como quilombo, como mocambo, né? Mocambo, que até dá o nome do bairro Mocambinho. Mocambo, que é uma habitação precária, uma palhoça, né? Que eram as habitações que havia nos quilombos. Então ele vai explicando vários termos, vai trazendo a localização, as batalhas, como o Palmares vai ser visto nos séculos seguintes, inclusive no século XX. Traz os historiadores que estudaram esse tema. Então é um livro interessante para quem quer conhecer a história de Palmares de um ponto de vista mais didático, mais pedagógico, né? E há obras mais aprofundadas também que o autor ele já produziu, parceria inclusive com outros historiadores, né? Sobre essa questão que eu estou falando dos bandeirantes, é bem interessante como há uma, de fato, romantização, idealização dessa memória, né? Sobretudo se a gente olhar ali para São Paulo, né? Há um culto, na verdade, né? O Palácio de Governo é o Palácio Bandeirantes. Lá tem um monumento imenso dos bandeirantes em homenagem a esse grupo. Há avenidas, rodovias com o nome Bandeirantes, Raposo Tavares, Anhanguera. Então, de fato, a memória dos bandeirantes, sobretudo de São Paulo, que é o maior estado, mais forte economicamente da federação, é algo que poderia ser revisto, né? Eu acho que nós vivemos já num momento que isso é possível, né? Aqui no Piauí, nos últimos 20 anos, ocorreram medidas importantes, né? Quem passa na Avenida Miguel Rosa vê um prédio muito bonito, que no início do século XX era o grupo escolar Domingos Jorge Velho. E ele já, uns 20 anos para cá, ele mudou de nome 2 vezes. Passou a se chamar Zumbi dos Palmares, em homenagem ao zumbi. E atualmente é a Casa Esperança Garcia, né? Esperança Garcia foi uma mulher escrava no Piauí, no século XVIII, que escreve uma carta, é um caso bem raro, né? De uma escravizada que conseguiu ter acesso à educação, né, via religiosos, escreve uma carta para o governador do Piauí, denunciando os maus tratos que ela e seus filhos sofriam, né. No século XX, nos anos 80, um historiador baiano chamado Luiz Motti localizou essa carta no Arquivo Público do Piauí e divulgou ela nos seus livros, né. E, recentemente, a OAB do Piauí fez todo um estudo considerando Esperança Garcia como a primeira advogada do Piauí, né? Simbolicamente foi algo muito importante. Esperança Garcia dá nome a um auditório da UNB, acho que é do curso de Direito. Então são coisas que os piauienses e os brasileiros devem saber, justamente para construir outras memórias, né? E a questão não é apagar a memória dos bandeirantes, eles existiram, não dá para ignorar isso, né? Mas trazer uma visão crítica e colocar em evidência outras memórias dos indígenas, dos negros e de outros grupos que não tiveram voz durante muito tempo em nossa história. Com a morte de Zumbi de Palmares, o que deixa de legado, o que influenciou outras pessoas a guerrear e a forma de se fortalecer nos grupos e manter firme a união baseada em Zumbi de Palmares, na sua história, nas suas forças, nas suas guerras. Zumbi não morreu, né? Zumbi ficou na memória e como uma força de idealismo dos escravizados contra a escravidão, e os quilombos continuaram a se organizar e ninguém deu jeito. No futuro, já na Constituição de 88, foi reconhecido o direito à propriedade e à assistência governamental aos quilombolas, quer dizer, que resistiram até hoje. Até hoje, eu visitei agora recente uma comunidade quilombola, lá no entorno de Belém do Pará, muito bonito, onde eles vivem do cultivo do açaí, né? Do açaí.
E mostra essa resistência. Eu esqueci, Zumbi não morreu, Zumbi ficou perpetuado nas memórias e dando aquela ideia, aquela força, aquele estímulo, de maneira que até hoje esses quilombos estão aí, a maioria deles ainda a descoberto da legalização. Mas a Constituição já lhes assegurou esse direito. É só haver boa vontade dos governos para fazer cumprir a Constituição. É um progresso. Eu gosto de dizer, professor, que a proclamação da República de 1889 foi a mentira. Porque república quer dizer coisa pública, né? Se tornou cada vez mais privada, né? O Brasil se tornou cada vez mais de poucos donos. A proclamação da República só veio com a Constituição de 88, que passou a assegurar o direito dos indígenas, dos quilombolas, considerar as políticas de compensação das desigualdades, considerar o fim do preconceito, não é? Tudo isso só veio na Constituição de 88, que é república, quer dizer coisa pública. Então, o Estado passou a ser, pelo menos ideologicamente, público, né? Público, e não de poucos donos. Daí a gente dizer que a proclamação da República só veio em 88. Anteriormente foi a mentira. E nós estamos chegando finalmente nossa discussão incrível, trouxeram muito conhecimento para o programa Tardeada, da melhor forma possível. Foi incrível. A gente gostaria que os dois compartilhassem com a gente a memória, a história dos palmados e a contribuição dessa luta contemporânea e o legado deixado para o Brasil. Foi deixado. Na visão dos dois, não é, Seixas? Seu primeiro, Tá legal. Eu não posso deixar de falar que um dos primeiros, aliás, o primeiro historiador a estudar de forma séria sobre os quilombos, a escrever de forma qualificada sobre esse tema, se chama Clóvis Moura, que é um historiador piauiense, né? Ele nasceu em Amarante em 1925, né? Está fazendo seu centenário, né? Foi lembrado no Salip em alguns eventos. Ele nasceu em Amarante, viveu na Bahia, no Rio de Janeiro. É um dos maiores intelectuais do Brasil e foi um dos primeiros a escrever sobre os quilombos de uma forma séria, qualificada, pesquisando em fontes, né? Uma lembrança importante do centenário de Clóvis Moura. Bom, e sobre a memória, né, e a importância de continuar debatendo esse tema, é o fato de que o Brasil não superou, de fato, ainda o legado nefasto da escravidão. Do ponto de vista das pesquisas do IBGE, os indicadores mais graves estão entre a população negra, do ponto de vista de saneamento básico, acesso a bens materiais, ocupações no mercado de trabalho. Então, se não há políticas compensatórias, a exemplo das cotas e de outras, a situação ela não vai se resolver de maneira natural, né? É necessária uma intervenção governamental, uma intervenção do Estado, porque é uma questão que esbarra na mentalidade, né, doutor Meton? A mentalidade da elite brasileira, sobretudo, ainda é uma mentalidade escravista, embora isso não seja dito, isso não seja explícito, né? Um dos exemplos, Braga, mais visíveis disso, né? O doutor Meton deve ter se deparado muito com isso, foi o espetáculo que houve quando se aprovou a lei regulamentando o trabalho doméstico. Porque o trabalho doméstico é uma continuidade da escravidão. Quantas famílias ricas mantêm aí uma menina que veio do interior trabalhando a vida inteira sem receber absolutamente nada? Então, a regulamentação do trabalho doméstico, que é algo extremamente recente, né, sofreu uma grande resistência e ainda sofre, né, de não regulamentar-se na carteira, pegar os direitos, como se fosse quase um favor, né, receber alguém numa condição vulnerável para trabalhar para uma família, como se a família estivesse fazendo um favor para aquela pessoa, e não tratando de fato como um trabalho, né? Um trabalho que é um trabalho que deve ser remunerado e com as garantias que a lei, a Constituição dispõe. Então, de fato,
Agradeço mais uma vez o convite, fico aí à disposição, caso seja oportuno no futuro. E deixo a mensagem de que o tema tráfico negreiro, abolição, continue sendo discutido para que nós possamos fortalecer uma perspectiva de direitos humanos, de valorização da pessoa humana, para que possamos caminhar para uma democracia cada vez melhor. Fica à vontade, doutor Meton. Como disse o professor, quando a gente marca um tema que foi negativo na sociedade humana, é para que ele não se repita. A gente fica memorizando para que ele não se repita e para que as pessoas vejam como é justificado, como é justificada a política de compensação. Só quem conhece a história é que sabe como essa desigualdade foi construída. Como nós estamos numa república que os bens devem ser compartilhados igualmente, então tem que haver uma compensação legal para que esses bens cheguem àqueles que não tinham acesso. Né? Daí houve a política de acolhimento da população que ficou na desigualdade, que trabalhou para enriquecer a outra. Né? E não quer de mais que apenas igualdade, porque é apenas diminuição da desigualdade. A igualdade nunca se atinge, né? Se luta para diminuir as desigualdades. Eu acho que tem um progresso já, tem um progresso. E o principal deles tem que ser nas cabeças. Dizia Einstein que é mais fácil cindir o átomo do que mudar a cabeça das pessoas, né? Mas essa propaganda, e principalmente a partir da educação, nos colégios, está funcionando. Já está havendo uma consciência de que é necessário o Estado integral. Muitíssimo obrigado, com muita precisão, de grande projeção, sempre respire conhecimento, está com a gente, professor pela primeira vez, que possa voltar outra vez com a gente. E a gente sempre termina com o nosso mimo, nosso legado, um presente simbólico, feito pela Gráfica FG, baseado em todos os temas que a gente faz. Eu acho que tem alguma coisa que retrata o nosso tema de hoje, pode estar abrindo aqui. A gente pensou lá nas corridas de Palmar, botamos aí algumas coisas que tem a ver com o nosso tema de hoje, que seja mais um você botar na sua coleção, entendeu? Então, a gente fica agradecido imensamente por, mais uma vez, e o senhor pela primeira vez, foi brilhante a passagem conosco aqui, de muita grandeza, o conhecimento a gente está emocionado para vivenciar, porque o começo da nação, né? Traficava escravo, de qualquer jeito, por cima dos caminhões, levando arrastado, né? De desumano mesmo, que a gente veio nos achar. Caraca. E vinha 30% corria, né? Muitíssimo obrigado, gente. Jogar na mar. Isso é o programa Tajá, sempre trazendo pauta autêntica, verdadeira, e por que não, o dia que celebra o dia da escravidão, né, que a gente tenta esquecer isso aqui, que as coisas melhoram, tem que vivenciar para abrir os olhos da sociedade, que possa, as mudanças virão para melhorar cada vez mais a nação. Muitíssimo obrigado, vamos aplaudir, ó. Fechou. Viu? Obrigado, gratidão demais. Muito bom. No ar, a alegria que contagia. Programa Tardear, informação todo dia. Com Braga, oficial direto pra você. É conteúdo de verdade pra se entreter.